Seja bem-vindo de volta depois da semana lá em Olá, Brasília. Nádia, e, aliás, dia. parabenizar o Elivaldo Barbosa pelo brilhante trabalho que fez ao lado do cinegrafista Chico Lobo na cobertura do impeachment lá no Senado. Parabéns, Elivaldo. Obrigado, foi grande a repercussão, Muito um momento obrigada. muito importante para o país e profissionalmente nós tivemos o privilégio de acompanhar de perto, eu e o Chico Lobo lá em Brasília, dessa semana bastante movimentada. E os piauienses de acompanhar aqui pela TV Cidade Verde. Com Muito certeza. obrigada. Bom, a gente vai falar sobre a posse ontem, na verdade, aconteceu logo cedo, por volta das 10h30, 11 horas da manhã, o vice-presidente, presidente interino, recebeu o comunicado de que assumiria imediatamente a presidência da República, logo após a tarde, no final da tarde de ontem, já reuniu os ministros, Elivaldo, e no discurso, que a gente vai já ouvir daqui a pouco um trecho, aí foi o momento em que ele recebeu a notificação do Senado Federal e assinou o termo que garantiu a posse logo mais na sequência do dia como presidente interino do Brasil. Exatamente. O senador Vicentinho Santos foi lá do PR do Tocantins, levou essa notificação para os dois, para o presidente que assumiu, Michel Temer, e também para a presidente afastada, Dilma Rousseff. E logo depois a movimentação maior, no final da tarde, que foi a posse do presidente Michel Temer, presidente interino, e logo em seguida, praticamente boa parte da sua equipe, né? Boa parte do primeiro escalão assumiu logo ontem, foi possada ontem em Brasília. Bom, a gente vai ver agora, Elivaldo, conferir os 24 ministérios. Houve corte de ministérios e ontem mesmo no discurso o presidente falava sobre enxugar as despesas públicas e as medidas mais austeras que devem ser adotadas. E o Elivaldo vai já falar também sobre a importância do apoio dessa base do presidente Michel Temer para a aprovação dessas medidas que certamente virão na sequência. Vamos ver quem são os novos ministros do Brasil, então. Aqui no telão vai aparecer, esse é considerado um dos mais importantes, né, Elivaldo? Que é o ministro da Fazenda, o ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. Tem Eliseu Padilha, que é ex-ministro da Aviação Civil, agora na Casa Civil, do PMDB. Romero Jucá, também do PMDB, é senador, e vai para o Ministério do Planejamento. Gedel Vieira Lima, que assume a Secretaria de Governo. José Serra, o Ministério das Relações Exteriores, importante também nessa peça para a articulação da economia brasileira. Alexandre de Moraes, que vai para o Ministério da Justiça, e secretário da Segurança de São Paulo. Raul Jungmann, que volta, né, deputado do PPS de Pernambuco, agora vai para o Ministério da Defesa. Ricardo Barros, para o Ministério da Saúde, ele é do PP, olha o Partido Progressista que ficou com 2 ministérios. Leonardo Pisciani, que é o líder do PMDB na Câmara, vai para o Ministério do Esporte. Esse tem uma função muito importante, daqui a pouco tem as Olimpíadas. E ele representa, Nádia, exatamente o grupo do PMDB, o G20, se não me engano, do qual faz parte também o deputado Marcelo Castro. Ou seja, esse grupo está hoje na base de sustentação na Câmara e também no primeiro escalão, que se no governo passado era com Marcelo Castro na saúde, hoje é com Leonardo Pisciani no Ministério do Esporte. Muito bem, vamos seguir aí, Ronaldo Nogueira no Ministério do Trabalho, ele é deputado pelo PTB do Rio Grande do Sul. Tem Mendonça Filho, que é do Democratas de Pernambuco, vai para o Ministério da Educação e Cultura. Maurílio Quintela, de Alagoas, vai para o Ministério dos Transportes. Blairo Maggi, senador pelo Mato Grosso, vai para o Ministério da Agricultura. Hoje ele é do PP, filiou-se, trocou o PR pelo PP, Verdade. é o segundo ministério indicado pelo PP. Exatamente. A gente segue com o Bruno Araújo, que é de Pernambuco, vai para o Ministério das Cidades. Gilberto Kassab, Ministério das Comunicações e da Ciência e Tecnologia, era ministro das Cidades até bem pouco tempo. Osmar Terra, que é deputado federal pelo PMDB do Rio Grande do Sul, vai para o Ministério Social. Novo ministério criado pelo presidente interino Michel Temer. Sarney Filho vai para o Ministério do Meio Ambiente, volta, né? Verdade. Teve uma vez lá. Henrique Eduardo Alves, que vai para o Ministério do Turismo. Volta também, já foi ministro também, do já Turismo. foi presidente da Câmara também. O Fabiano Augusto Martins Silveira, que vai para o Ministério da Fiscalização, Transparência e Controle. E vejo aí muitos jovens ministros, né, Elivaldo? O Sérgio Etchegoyen, que é o Ministério da Segurança Institucional. Marcos Pereira, no Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Fábio Medina Osório vai para a Advocacia Geral da União. Helder Barbalho para o Ministério da Integração. Fernando Bezerra para o Ministério das Minas e Energia. Está aí, Elivaldo, os novos ministros do presidente interino Michel Temer. É o ministério que traduz a nova base política de apoio ao governo Michel Temer, na Câmara e no Senado. Ou seja, é um ministério que marca-se a todas as composições. Tem a parte técnica, mas tem, sobretudo, o peso político. Ontem, no seu pronunciamento, nós acompanhamos de perto,
ele falou, foi bem claro, nesse esforço para unir o país, para medidas emergenciais na economia e também na governabilidade. E para isso ele terá que produzir efeitos de curto prazo e necessita de um amplo apoio político do Congresso Nacional. Então ele começa exatamente com esse apelo e com essas ações na composição do seu governo. Lembrando que o prazo é interino, né? O governo é interino, mas trabalha aí com a expectativa de ficar mais tempo no poder, até 2018, enquanto do outro lado, a presidente afastada e o grupo político vão tentar, nesses 180 dias no máximo, no prazo máximo, reverter essa situação, enquanto aguarda o julgamento que será presidido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Vamos ver então um pouquinho do trecho do discurso, do pronunciamento do presidente interino Michel Temer ontem, quando assumiu a presidência da República. Em um espaço completamente lotado e ao lado de tucanos, deu posse aos novos ministros. Ao discursar, disse que não era um momento de comemoração, mas sim de pensar no futuro do país e anunciou as prioridades. Reafirmo, e o faço em letras garrafais, vamos manter os programas sociais, o Bolsa Família, o Pronatec, o FIES, o ProUni, o Minha Casa Minha Vida, entre outros, são projetos que deram certo e, portanto, terão sua gestão aprimorada. Aliás, aqui mais do que nunca, nós precisamos acabar com o hábito que existe no Brasil, em que, assumindo outrem no governo, você tem que destruir o que foi feito. Ao contrário. Todos os nossos esforços estarão centrados na melhoria dos processos administrativos, o que demandará maior eficácia da governança pública. A moral pública será permanentemente buscada por meio dos instrumentos de controle e apuração de desvios. Nesse contexto, tomo a liberdade de dizer que a Lava Jato tornou-se referência e, como tal, deve ter prosseguimento e proteção contra qualquer tentativa de enfraquecê-la. Reitero, como tenho dito ao longo do tempo, que é urgente pacificar a nação e unificar o Brasil. É urgente fazermos um governo de salvação nacional. Sabemos que o Estado não pode tudo fazer. Depende da atuação dos setores produtivos, empregadores de um lado e trabalhadores de outro. São estes dois polos que irão criar a nossa prosperidade. O Brasil, meus amigos, vive hoje sua pior crise econômica. São 11 milhões de desempregados, inflação de 2 dígitos, déficit quase de 100 bilhões de reais, recessão e também grave a situação caótica da saúde pública no Brasil. É que nenhuma dessas reformas alterará os direitos adquiridos pelos cidadãos brasileiros. Nosso maior desafio é estancar o processo de queda livre na atividade econômica, que tem levado ao aumento do desemprego e à perda do bem-estar da população. Para cumprir essa agenda, Temer disse que se inspirou numa placa de um posto de gasolina. Nela estava escrito: não fale em crise, trabalhe. E o que nós queremos fazer agora com o Brasil é um ato religioso, é um ato de religação de toda a sociedade brasileira com os valores fundamentais do nosso país. 2 pontos importantes, essa preocupação com a economia, que é prioridade, e a manutenção dos programas sociais. Correto. Na economia, o presidente afirmou que cortes nos gastos públicos são importantes nessa etapa de equilíbrio das contas públicas, e esse equilíbrio vai exatamente possibilitar uma credibilidade do governo na busca de políticas mais eficazes para restabelecer, por exemplo, o nível de emprego no Brasil. E ontem, parlamentares que participaram desse processo, a senadora Regina Souza, o ex-deputado e
ex-ministro Marcelo Castro chegaram a Teresina. O Marcelo Fontinelli acompanhou no aeroporto, uma movimentação grande, inclusive. A frente do aeroporto Lucídio Portela ficou cheia de viaturas da Polícia Militar. O reforço na segurança foi para evitar problemas entre os manifestantes que são contra o afastamento de Dilma Rousseff da presidência da República. Eles esperavam os deputados federais Júlio César, Átila Lira e Heráclito Fortes. 10 minutos depois, chegou a senadora Regina Souza, do PT. Ela foi recebida com um grito de guerra por um grupo de mulheres. A senadora disse que a luta pela defesa de Dilma continua. Nós vamos defender. Aqueles argumentos são frágeis, a gente tem como defender, como derrubar aqueles argumentos. Regina Souza também comentou sobre a declaração do humorista Danilo Gentili na rede social. Nessa comparação, ele demonstra um preconceito contra mim, contra a mulher do cafezinho. Ele é um bobo que pensa que é humorista. O deputado federal Marcelo Castro, do PMDB, que foi ministro da Saúde no governo Dilma, também falou com a nossa equipe de reportagem. Ele disse que, mesmo sendo contra o impeachment, deseja sorte ao presidente em exercício Michel Temer, seu colega de partido. Faço votos para que o presidente Temer, presidente interino Temer, acerte e que possa trabalhar em favor do nosso povo e do nosso país. Lembrando que o presidente interino, Michel Temer, é do mesmo partido, o deputado Marcelo Castro, do PMDB. Aliás, sobre isso, a possibilidade de participação de piauienses nessa estrutura administrativa do novo governo, Alivaldo? Não, dos nomes anunciados, o piauiense que tem deve ser anunciado hoje para o Conselho de Privatizações e Gerenciamento dessa política de concessões do governo federal, é o ex-governador, ex-deputado e presidente da Fundação Ulisses Guimarães, Moreira Franco. Né? O ministro João Henrique me disse ontem, o ex-ministro João Henrique me disse ontem, que o presidente Michel Temer conversou assim rapidamente, porque a agenda realmente é muito complicada, que na terça-feira que vem, conversaria com ele para exatamente tratar de posição que ele poderá ocupar no governo, onde ele se situará no governo, que missão ele terá no governo. Okay, mas aquela história de casa fica sempre para depois, vamos compor primeiro ajeitar os outros, exatamente. Né? Vamos à última de hoje, Alivaldo? Nádia, por falar em composição, comenta-se que o deputado federal Marcelo Castro poderá ocupar um cargo aqui no governo federal, poderá ocupar o primeiro escalão do governador Wellington Dias. Ele não diz nada, ele é muito discreto, desconversa sobre o assunto. O próprio governador também não confirma absolutamente nada. Mas essa é uma conversa que circula com muita fluidez nos bastidores da política do Piauí. Pois bem, o que existe de concreto? O interesse, isso é verdade, do governador Wellington Dias em atrair o PMDB. Mas o PMDB avisa, essa negociação envolvendo uma possível nomeação de Marcelo Castro, ela atualmente, se existir, é só entre o governador e o Marcelo. Não tem extensão para o PMDB. Se isso acontecer, necessariamente o partido inteiro terá uma participação no governo do Estado, que não deve acontecer, segundo a maioria do partido, este ano, só no próximo ano. Então aguarde, Nádia, poderemos iniciar 2017 com o PMDB, se o prefeito Firmino Filho for reeleito na prefeitura, no governo do Estado e no governo federal. Esperar para ver. Obrigada, Alivaldo.